O Evangelho de Mateus nos diz que Jesus nasce nos tempos do rei Herodes, em Belém de Judeia, uma cidade próxima de Jerusalém. Sua mãe é Maria, que estava comprometida com José. No entanto, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, não por Maria, que permaneceria virgem. José, que agiu como pai, descendia de Abraão, e também era descendente do rei Davi e do rei Salomão. Misteriosos magos, guiados por uma estrela, vêm adorar o recém-nascido, oferecendo-lhe presentes. Herodes, alertado pelo nascimento desse bebê chamado a ser filho do Altíssimo, inicia uma perseguição, ordenando a matança de todos os meninos menores de 2 anos em Belém para garantir a morte de Jesus. José, Maria e o menino precisam fugir para o Egito, mas após a morte do monarca, estando fora de perigo, retornam a Israel e se estabelecem em Nazaré, na região da Galileia. Daí o nome Jesus de Nazaré. Poucos detalhes são conhecidos de sua infância, mas Lucas menciona que, todos os anos, os pais de Jesus subiam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, foram a Jerusalém, onde ele, no templo, surpreende os mestres judeus com suas perguntas. A próxima fase da vida de Jesus, conhecida pelos 4 evangelistas, é a de um adulto que inicia seu ministério e busca o batismo. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista e, em seguida, é tentado pelo diabo no deserto. Mais tarde, junto ao mar da Galileia, chama 2 irmãos, Simão Pedro e André, para segui-lo e se tornarem pescadores de homens. Gradualmente, uma multidão o segue de Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e do outro lado do Jordão. Jesus estabelece uma comunidade de discípulos e começa a pregar a palavra de Deus, como no famoso Sermão da Montanha. Suas parábolas enigmáticas são conhecidas, como a do filho pródigo e a do bom samaritano. Em Jerusalém, para a Páscoa, ocorrem eventos cruciais na última semana de sua vida. Jesus entra na cidade aclamado pela multidão, vai ao templo, expulsa os mercadores e profetiza sua própria traição. Judas Iscariotes o trai, levando-o à última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia. Então a fase mais complicada de Jesus é narrada, pois ele passa por um momento de grande tribulação e angústia, ao perceber que sua morte se aproxima. No entanto, no final, ele a aceita com probidade, pronto para obedecer à vontade de Deus. No jardim, uma multidão armada com espadas e paus, liderada por Judas Iscariotes, irrompe repentinamente. Judas se aproxima de Jesus e o beija, indicando o homem que procuravam. A traição se consuma, prendem Jesus e o levam ao sumo sacerdote Caifás, que convoca o sinédrio para realizar um julgamento em uma noite festiva. Apesar da vontade de incriminar Jesus, o sinédrio não encontra facilmente provas contra ele. Caifás, astuto, pergunta a Jesus se ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus bendito, ao que Jesus responde afirmativamente. Condenado e considerado digno de morte, Jesus é cuspido, espancado e Pedro, que está próximo, o nega 3 vezes, como Jesus havia predito. Ao amanhecer, Jesus é levado a Pôncio Pilatos, o procurador romano da Judeia. Pilatos não o considera culpado, mas a multidão, manipulada pelos líderes sacerdotais, exige a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Apesar da inocência de Jesus, Pilatos, cedendo à pressão, o condena à crucificação. Depois de humilhações e levá-lo ao Monte Gólgota, eles o pregam em um madeiro junto a um letreiro que diz: "O Rei dos Judeus". Jesus morre exclamando dolorosamente, e as rochas tremem. Um seguidor, José de Arimateia, obtém o corpo de Jesus e o coloca em um sepulcro. No 3º dia, Maria Madalena encontra o sepulcro vazio, confirmando a ressurreição de Jesus. Durante 40 dias, Jesus aparece a seus discípulos, fala sobre o reino de Deus e apresenta provas convincentes de sua ressurreição. Cumprida sua missão, ele ascende aos céus a partir do Monte das Oliveiras, sentando-se à direita do Pai. Seus seguidores são encarregados de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A história de Jesus emerge uma comovente jornada de aceitação e sacrifício. Jesus, ciente de sua iminente morte, enfrenta esse destino com uma probidade que transcende o entendimento humano, uma entrega plena à vontade de Deus. Em cada passo, sua trajetória é entrelaçada com traição e injustiça, evidenciando a profundidade do amor que o conduz. Diante da traição de Judas, um ato que não abala a capacidade de Jesus de perdoar. Sua compaixão se torna uma luz a guiar aqueles que, em suas próprias vidas, enfrentam deslealdades e adversidades. A pressão social e política que culmina em sua crucificação revela a fortaleza de Jesus em manter princípios éticos, uma lição tocante em tempos de desafio. O sacrifício na cruz, um gesto de amor que ultrapassa as fronteiras da compreensão humana. O perdão e a redenção emanam desse ato, oferecendo uma fonte eterna de esperança. A ressurreição de Jesus, símbolo de renovação, adiciona uma camada de beleza a essa história tocante, inspirando corações a abraçar o amor, compreensão e perdão como forças transformadoras. Essa comovente jornada de Jesus transcende os séculos, ressoando como uma melodia que ecoa nos corações daqueles que buscam significado e inspiração na vida. Que a história de Cristo Jesus possa trazer uma luz de esperança às nossas vidas. Aqui no Semear Fé você descobrirá relatos bíblicos, fontes abundantes de histórias que certamente irão alegrar o seu coração. Navegar por essas histórias é como abrir as páginas de uma antiga sabedoria, onde cada palavra carrega consigo uma promessa de renovação e consolo. Permita-se embarcar nessas histórias, encontrando não apenas conhecimento, mas também inspiração para enfrentar desafios com fé e esperança. Que a paz de Deus e suas bênçãos esteja sobre cada um de nós.